Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Com Miguel Prata Roque e Cecília Meireles. Cecília, eu vou tentando fugir ao tema, mas é inevitável. Tribunal Constitucional, faz sentido ou não esta discussão que nós temos tido? Já vai uns meses. Boa tarde, antes de mais. Se faz sentido? Não. Se ela está em cima da mesa, sim. Acho que é evidente que ela não faz sentido. Acho, sobretudo, que nós queixamos tantas vezes da degradação das instituições e do crescimento do populismo. Este tipo de discussões na praça pública são das coisas que eu acho que mais alimentam o populismo, porque realmente ninguém percebe como é que não é possível chegar a um entendimento sobre uma coisa. Não é assim tão simples, obviamente que não é, mas também não devia ser assim tão complicada. Vamos lá ver. Em linhas gerais, duas coisas que eu acho que vale a pena salientar. A primeira é que os juízes, ou parte dos juízes, a maior parte dos juízes são nomeados pelo Parlamento. Não decorre daí que eles sejam representantes de partidos. Aquilo que eu espero de um juiz do Tribunal Constitucional, independentemente do partido que tenha sugerido o seu nome, é que ele seja um eminente jurista, um eminente juiz, no caso aplicável, e que, independentemente das suas opções políticas, que eu acho que devem ser variadas no Tribunal Constitucional, que seja capaz de interpretar a Constituição à luz do seu próprio espírito jurídico. E isso não é, do ponto de vista ideológico, significa isto que não há absoluta neutralidade, mas também não se espera que os juízes estejam no Tribunal Constitucional a representar os partidos. Espera-se que estejam a representar a sua consciência jurídica, digamos assim. Em segundo lugar, eu também tenho ouvido falar muito nos últimos tempos de um chamado, o que se chama um acordo de cavalheiros, ou seja, que haveria entre o PS e o PSD um acordo para a nomeação de membros de órgãos que implicaria uma maioria de 2/3 e que haveria uma das partes, no caso o PSD, que não estaria a cumprir. Vamos lá ver. Eu acho que se existia esse acordo, e acho que há indicações de que existia, a parte que não cumpriu foi a parte mais essencial do acordo, que é o eleitorado. Neste momento, o eleitorado entendeu a aqueles dois partidos não lhes dar essa maioria de 2/3. E, portanto, aquilo que me parece natural e que eu acho que estes partidos têm que ver como normal é que se têm que sentar à mesa, de preferência, acho eu, sem o fazerem na praça pública, não 2, mas 3 partidos, e entre si escolherem pessoas em que... Eu acho que é importante dizer isto. A lógica da existência destes partidos era precisamente para que o Tribunal Constitucional não fosse um sítio de funcionários partidários. Era suposto a reputação daquelas pessoas que os partidos conseguissem reconhecer, mesmo em pessoas indicadas por outrem, o mínimo de competência técnica e de estatura jurídica e política para estar ali, e é isso que eu acho expectável e que eu espero que 3 partidos consigam. E que as pessoas, se calhar, esperavam que era que os juízes tivessem um compromisso com a Constituição e não com a... Tem que ter um compromisso com a Constituição. Vivíamos nós iludidos com isto, claro. Miguel, é o quê? Que discussão é esta? Eu sei que é um tema que o Miguel sobre o qual gosta de falar. Não é? Sim, há aqui muitas coisas em reflexão. Em primeiro lugar, a Constituição não é revista desde 2004, ou seja, há 22 anos. Isso não significa que a percepção que as pessoas têm sobre a Constituição não tenha mudado, porque a Constituição vai mudando em função das decisões que os tribunais têm, da decisão que o Tribunal Constitucional também tem, e isso é aqui um aspecto relevante, é que as Constituições vão sendo atualizadas e a opinião, a convicção jurídica também vai sendo alterada. Importa perceber para que é que serve um Tribunal Constitucional. Nós podíamos ter um modelo de fiscalização da constitucionalidade que fosse, por exemplo, tipo parlamentar. Quando houvesse dúvidas sobre uma constitucionalidade de uma norma, o Parlamento teria uma comissão que apreciaria essa constitucionalidade. Isso já aconteceu, por exemplo, no sistema constitucional francês durante o século XIX. Desde Kelsen que se entende que devem ser juízes imparciais a fazer isso. Como é que se faz em Portugal? Temos 13 juízes, sendo que 10 deles são escolhidos pelo Parlamento por uma maioria muito grande, 2/3, e depois esses escolhem 3. Porquê é que há aqui tanta tensão?
Porque a independência de um Tribunal Constitucional é um sinal de vivacidade da democracia. A independência das magistraturas é muito relevante. É por isso que ouvimos, por exemplo, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que já foi juiz do Tribunal Constitucional, a dizer: alto lá, não nos confundam, não venham dizer que há um juiz do Chega, que há um juiz do PS, que há um juiz do PSD. E, portanto, o que se conseguiu em 1982 foi chegar a este acordo. Era que a esquerda parlamentar designava 5 membros e a direita parlamentar designava outros 5. Houve momentos históricos em que, por exemplo, houve juízes que foram indicados ou próximos da área do CDS. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Cardoso da Costa, que chegou a ser presidente, foi o que aconteceu com Fátima Matamoros recentemente. No caso do Partido Comunista, o Vital Moreira chegou a ser juiz conselheiro indicado pelo Partido Comunista, Mário Torres também, juiz reputadíssimo dos tribunais administrativos. Mas esse tempo já foi, como a Cecília acabou de dizer. Só que há aqui uma questão. Esses 10 cooptam os outros 3. 7, é preciso uma maioria de 7 desses 10, precisamente para garantir que a esquerda ou a direita não se associavam para escolher os outros 3. Agora, se a direita, contando PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, tiverem 7 juízes no Tribunal Constitucional, eles podem cooptar os outros 3 juízes. E isso podia constituir um grande desequilíbrio de forças. Não está a acontecer ainda agora, a não ser se o Presidente do Tribunal Constitucional, como saíram notícias recentemente, apresentar a sua renúncia ao cargo. Portanto, esta é uma questão relevante. Depois, a outra questão aqui também relativamente à designação dos juízes é esta. O mandato é um mandato de 9 anos e é um mandato que não está diretamente relacionado nem com os 4 anos da Assembleia da República, nem com os 5 anos do Presidente. E é precisamente o objetivo para que os juízes não sejam capturados por interesses partidários. Sim. Ou seja, para que não haja aqui esta tentativa de quando a direita ganha, indica a maioria, quando a esquerda ganha, indica a maioria. Eu bem sei que agora há um desequilíbrio entre esquerda e direita pela primeira vez. O centro até à extrema-direita tem mais do que 66,6% do Parlamento. Mas também lhe devo dizer o seguinte: a última sondagem que foi publicada diz que PSD, CDS têm 29% e que PS tem 29%, que o Chega tem 24%. Na última eleição presidencial houve também uma maioria superior a 2/3 a favor de um candidato que é de centro-esquerda moderado, que foi apoiado pelo Partido Socialista. Nas eleições autárquicas, o Bloco de Direita teve 48% e o Bloco de Esquerda e o Bloco das Esquerdas teve 40%. As outras foram candidaturas independentes. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Exato. O facto de haver agora 2/3 à direita não significa que daqui a 3 anos e meio exista, que daqui a 7 anos e meio exista, e este mandato é um mandato de 9 anos. E, portanto, esses juízes têm que representar a pluralidade da sociedade portuguesa. E a pluralidade futura? Eu acho bem que o Chega participe nesse processo de conciliação e que indique um magistrado que seja reconhecido pelos seus pares, que seja jurista de carreira, pelos vistos o primeiro a indicar indicou um juiz de carreira. Agora, também tenhamos noção, é que esta eleição é uma eleição que é feita por sufrágio secreto. E as maiorias são maiorias muito curtas. Neste momento o PSD, se chegasse a acordo com o CDS, IL e Chega, teria apenas 159 votos, precisa de 154. Basta que 5 desses mesmos deputados não votem favoravelmente ao nome do juiz que é proposto, a um dos nomes, porque os nomes também são votados individualmente, isso é preciso ter noção. Ou seja, e o que é que isto quer dizer? Que se não houver um acordo razoável em que todos se revejam, nós vamos andar nesta brincadeira sem conseguir eleger juízes para o Tribunal Constitucional. Vamos lá ver, os juízes do Tribunal Constitucional não são representantes de partidos, isso para mim é uma evidência. Claro. Também não são meros juízes de carreira por si só, porque senão não tínhamos Tribunal Constitucional, só tínhamos Supremo Tribunal de Justiça, que é onde é o zénite da carreira dos juízes. Agora, vamos lá ver. Na realidade, o que existia não era propriamente um acordo de direita-esquerda. O que existia era um acordo entre o PS e o PSD, ou entre o PSD e o PS. O CDS era chamado a esse acordo quando estava coligado com o PSD. Quando não estava coligado, ficava de fora. Eu vi dezenas, para não dizer centenas de eleições em que havia, para órgãos, em que havia alguém do PS e alguém do PSD e os outros partidos.
Porquê? Porque a lógica é em mandatos... A Constituição, eu sempre fui contra aquela disposição da Constituição que diz que Portugal caminha para o socialismo, da Constituição do seu preâmbulo. Porquê? Não porque eu acho que ela deva ser substituída por Portugal caminha para a democracia cristã, ou para o liberalismo, ou para o conservadorismo, ou para a social-democracia mesmo, mas porque eu acho que essa decisão deve, dentro da democracia, ser tomada pelos portugueses. O limite deve ser o Estado de Direito Democrático, não deve ser caminhar para o socialismo ou caminhar para o conservadorismo. E a mesma coisa acho do Tribunal Constitucional. Se não é possível ao sistema português, no Parlamento, a 3 partidos, eu acho evidente que devem ser os 3. Acho evidente que devem ser os 3, porque, sim, neste momento seria possível o PSD e o Chega tomarem esta decisão, como noutros momentos seria possível. Aliás, eu fui das pessoas que criticou, e muito, o Partido Socialista quando entendeu eleger Ferro Rodrigues, ao contrário do que era a tradição, e entendeu, nós temos uma maioria à esquerda e, portanto, vamos decidir sozinhos, com uma maioria à esquerda, quem é o Presidente da Assembleia da República. E eu entendi que isso não fazia sentido, que havia uma tradição e um acordo de cavalheiros e que era para cumprir. Da mesma forma, agora, acho que o PS não deve, porque há uma maioria à direita, dizer-se agora o PS vai deixar de ter juízes no Tribunal Constitucional. Acho que é evidente que há 3 forças políticas que devem não estar representadas, mas ter alguma coisa a dizer sobre quem são os juízes no Tribunal Constitucional. Miguel, isto foi uma questão que eu lancei aos nossos convidados, aos nossos comentadores da hora anterior, e como devem os portugueses olhar para isto, para esta discussão, é um aspecto importante, sim. E a que é que devem estar atentos? É porque eu acho que nunca falámos tanto dos juízes do Constitucional. Vamos... Então há aqui algumas questões interessantes, que é essa. A esquerda está muito numa defensiva, que é querer sempre preservar aquilo que já existiu. Mas a esquerda é, por natureza, inquieta, deve ser inconformada. E o que é que a esquerda deve explicar às pessoas é que é importante que as pessoas votem e que votem em consciência, porque as suas decisões têm consequências. E têm reflexo até este nível. Tem reflexo a este nível, porque também vamos ser francos. Não se discutiu durante a campanha eleitoral das legislativas de 2025 qual seria a posição dos partidos relativamente às indicações para o Tribunal Constitucional. Mas falou-se muito de Constituição e de ambições para alterar a Constituição. Mas, por exemplo, isso as pessoas... o líder do PSD... Mas só para dizer isto, é impensável, pelo menos no Portugal que eu conhecia, é impensável imaginar-se que os partidos andavam agora a ligar para os juízes do Tribunal Constitucional a dizer decidam assim, decidam assado. Nós tivemos decisões deste Tribunal Constitucional, por exemplo, que votaram a lei da nacionalidade por unanimidade, como tiveram decisões mais à direita no que toca, por exemplo, à eutanásia. Claro. Isto não são funcionários partidários que ali estão a fazerem o que os partidos mandam. Claro. E é isso que eu espero que os partidos sejam capazes de fiscalizar. E é por isso que eu não vejo porque é que não se podem entender os 3, porque sobre a capacidade das pessoas, já nem sobre isso o sistema é capaz de entender, mal vamos. Cília, só tentando fazer aqui um ponto com o passado. Por exemplo, em 1987, a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva, o PSD teve 50% dos votos e elegeu 148 deputados. O CDS teve 4,4% e elegeu outros 4 deputados. Juntos tinham 152 votos. Faltava-lhe apenas 2 deputados para essa maioria 2/3. Se tivessem junto estes deputados aos 7 deputados então eleitos pelo PRD, tinham 159 deputados e podiam ter feito isso, que era indicar um juiz de direita. A minha preocupação, sinceramente, e não é enquanto militante do Partido Socialista, é enquanto cidadão e enquanto constitucionalista. É que se nós passamos aqui a fazer um regateio constitucional sobre quem é que é o juiz, o que vai acontecer é, numa próxima eleição em que a esquerda tenha maioria, imaginemos que vamos passar a ter 7 juízes entre esses 10 que são indicados pela direita e apenas 3 indicados pela esquerda. Como é que nós vamos atingir uma nova maioria de 2/3 daqui a 3 anos e 6 meses ou daqui a 7 anos e 6 meses? Tem de haver respeito institucional, tem que haver. Eu acho perfeitamente compreensível que o pensamento que subjaz, às vezes tenho dificuldade em saber qual é o pensamento, porque, por exemplo, que subjaz ao Chega, porque aquilo que estavas a perguntar, Teresa, é qual é a consequência sobre a interpretação da Constituição. Sim. Por exemplo, em matérias laborais, em matérias de proteção do Estado Social, eu vejo às vezes posições do líder do Chega muito mais intervencionistas sobre a economia, muito mais estatizadoras do que as do Partido Socialista. Exato. E, portanto, eu não sei se um juiz... Mas a Constituição não é o nosso garante?
Bom, mas a Constituição mas a faz Constituição tem que ser interpretada. a Constituição faz um equilíbrio entre vários valores que às vezes conflituam, e é para isso que servem os juízes, para em cada momento fazerem esse apelo a princípios que às vezes são conflituantes. Deixe-me só Sim, mas vamos lá ver. A grande diferença aqui e a questão aqui é que, à partida, se o PS aceitar este princípio de que o Chega tem que fazer parte desse consenso, ou deve fazer parte desse consenso, à partida o problema pode ser ultrapassado. A vontade dos portugueses é que tem que ser respeitada. E é sobretudo isto. Isto não é um problema do que quer o PS, quer o PSD ou que quer o Chega, é um problema do que querem os portugueses. Os portugueses disseram que é assim, Pois se o Tribunal tomar decisões nas quais os portugueses não se revêem, numa próxima eleição, os portugueses restabelecerão esse equilíbrio. Agora sim, eu vejo com naturalidade que isto vai passar a acontecer e vai passar a haver juízes que foram indicados pelo Chega, e espero deles que tenham a mesma exigência que têm em relação aos juízes indicados por qualquer outro partido. Muito obrigada aos dois pela participação no Linhas Vermelhas. Sim, eu ainda queria falar das medidas, mas eu estou aqui confiante nos 5 dias de suspensão, pelo menos dos ataques ao Irão. Segunda, esperemos então. nós que Vamos a situação... enriquecer nestes 5 dias. Não sei, esperemos, desde que não seja urânio, amiga. Esperemos que nestes 5 dias a situação modifique. Para a semana cá estaremos. Muito obrigada. Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso.